Muito bem, vamos então à próxima palestra. Gostaríamos de convidar à frente o arquiteto urbanista graduado pela UFG, sócio-diretor administrativo na Quadro Arquitetos, gestor de projetos institucionais e de grande escala. Recebemos à frente o arquiteto Paulo Gustavo Perini. Convidamos também para participar da palestra o arquiteto urbanista graduado pela UFG, sócio-diretor comercial na Quadro Arquitetos, gestor de projetos comerciais e corporativos com foco em franquias e hotel design. Vamos convidar aqui à frente o arquiteto Avner Prado. Bom dia, gente. Igual o Bruno, a gente também não é muito acostumado a falar em público assim, com microfone, então, se tiver baixo aí atrás, se estiver longe da boca, vai falando com a gente. Vamos ser leve. Tem pouco tempo que a gente se formou, então a gente está olhando para aí, para a cara de vocês assistindo. A gente estava aí ontem, assim, tipo, a diferença nossa para os nossos estagiários é mínima também, então a gente troca muita ideia e eu acho que essa é uma boa forma de começar, assim. A gente é um escritório bem novo, temos 5 anos de empresa e nesse meio tempo mudou muita coisa, inclusive as nossas expectativas com relação ao mercado, com relação à arquitetura, a gente foi mudando muito de opinião nesse meio tempo. Então, em um mês pode acontecer muita coisa, assim, que a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês. Queria já, desde o início, agradecer ao convite da Univangélica, cumprimentar o Maurício, nosso vizinho lá, a gente trabalha no mesmo prédio, o Bruno, que eu também já participei da Creare por um tempo, participem também, acho que é um lugar de troca de experiências excelente. E a nossa apresentação, a gente vai tentar apresentar os momentos da nossa trajetória. Então a gente dividiu em 4 momentos, desde quando a gente começou a fazer projetos juntos e começou algo, até onde a gente está hoje. Você quer pontuar alguma coisa? Não, bom dia a todos. Eu acho que a ideia é aproximar mesmo a nossa experiência com o que vocês vão passar daqui pouco tempo, né? Formando e tudo mais. Então, é uma experiência bem recente e a gente trouxe isso de uma forma bem didática, né? Para ver o que a gente, na nossa visão, o que a gente acertou, o que a gente o que a gente errou, né? Nesse aprendizado que foi acontecendo ao longo desses 5 anos, né? Então, a ideia é essa. Então, o momento 1. Como nasceu a ideia da Quadro, assim, a ideia de uma empresa de arquitetura, de um escritório, e eu acho que é o que passa muito na cabeça de vocês hoje, que foi dentro da faculdade. Então, nós somos das primeiras turmas de arquitetura da UFG, o Paulo Matias da primeira, eu sou da segunda, então começou ali mesmo, dentro do ateliê de projeto, nas trocas de ideia, e com o andar da carruagem foi surgindo algumas oportunidades de trabalho, fazer uma maquete eletrônica para um TCC de alguém que já estava formando, ou ajudar num desenho, numa planta. O serviço de cadista, o cadista moderno, que é o maquetista agora, né? Um render, uma coisa ou outra. A gente começou trabalhando assim, desenvolvendo modelos e desenhos para outros arquitetos ou outros alunos que estavam formando. E um pegava um trabalho, conversava com o outro e falava, olha, peguei um trabalho assim, vamos fazer junto? Bora. Aí virava uma noite, entre um projeto e outro, um trabalho da faculdade, a gente fazia, entregava, tomava calote, pegava outro, e a gente foi aprendendo a lidar com o cliente, aprendendo a ter um compromisso de entrega, definir prazo, controlar melhor essas entregas, já desde da faculdade. Esse é um trabalho que a gente fez, é uma renderização
Na época da faculdade ainda, a gente fazia esses volumes, esses estudos de massa para uma construtora. Esse já foi um que foi bem lá na frente, a gente não começou com esse aí não. Só assim, acho que é importante desde o começo, né, no começo da faculdade a gente começa a se relacionar com os professores e com amigos que vieram do ensino médio, né, e aí esse trabalho, ele veio de uma amizade que a gente tinha com engenheiros que estavam formando junto com a gente e trabalhavam nessa empresa de urbanismo, e a gente fazia o que eles chamam de master plan para captação de possíveis clientes, né? Clientes que têm terrenos que são viáveis a empreendimentos imobiliários, né? Então a gente fazia esse primeiro estudo, que era um estudo mais descompromissado, aproveitando 100% da potencialidade do terreno, né? Então, para esse proprietário ter noção do que poderia abrigar, e aí isso, claro que tinha as concorrências, né, entre as imobiliárias, e aí a imagem ajudava demais, e a gente conseguiu avançar muito nessa parceria, nesse ramo, digamos assim, de urbanismo, né? A gente começou então, de fato, com visualização arquitetônica, comunicação visual e desenhos arquitetônicos. No momento 2, foi a formatura. Então, a gente tinha que formalizar, de alguma forma, essa atuação profissional. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha cliente, a gente não tinha contatos, a gente tinha que começar. Então, a gente começou da forma mais básica que a gente podia. Tinha uma despensa, um quartinho, na casa da esposa do Paulo. Na época, ela também é arquiteta, na época também era sócia. A gente reformou esse quartinho e a gente formalizou. Naquele momento a gente achou que era muito importante a gente começar a trabalhar junto, ter um horário de trabalho, começar a dialogar sobre o projeto, que é essa troca para a gente ir se alinhando e criando uma consistência enquanto grupo. Porque antes era muito orgânico, a gente pegava um trabalho, combinava de fazer junto, cada um fazia uma parte, juntava, ficava aquele Frankenstein ali, mas tocava. Nesse momento não, a gente falou, a gente vai pegar clientes de verdade, agora é jogo, não dá para... Mas assim, aí só um aprendizado, né? Custo sempre tem que ser cortado, né? Então, a gente tinha um custo zero um custo fixo zero, então foi bem importante para o começo, né? Para conseguir firmar. Nesse momento a gente não tinha receita, a gente não sabia se a gente ia pegar um projeto esse mês, no mês que vem, e no outro a gente não tinha ideia. A gente estava entrando no mercado. Nessa época a gente ainda fazia visualização arquitetônica, a gente pegava maquete de TCC para fazer, pegava comunicação visual, tudo que a gente pegava de tudo mesmo porque a gente queria dar esse giro. Lá para frente que a gente começou a selecionar um pouco. Não, esse tipo de projeto eu não faço mais. Esse outro eu só faço se tiver um arquitetônico junto, enfim. E aí a gente foi aprendendo com essa experiência. E aí foram surgindo as primeiras oportunidades quando a gente começou, quando você começa a trabalhar mesmo, fala, não, eu tenho um escritório. Mas é a despensa, mas é um escritório, eu trabalho lá todo dia, e você começa a falar para a família fala para os amigos, e uma pessoa vai falando para outra, as pessoas vão botando fé, vai falando, parece que ele está trabalhando mesmo, parece que ele dá conta de fazer o que ele está prometendo mesmo. E aí, onde vai surgindo as primeiras oportunidades? Na família, nos amigos ou nos amigos da família, por próximos, né? Aí a gente tem que ir aumentando esse networking de acordo com o que a gente vai desenvolvendo. Esse foi um projeto que a gente fez no início do escritório, que é de uma prima do Paulo. É uma casa num condomínio em Itumbiara. E lá a gente falou, olha, a gente tem que... É o primeiro projeto maior que a gente tem. Então, a gente tem que colocar muita energia nele para ele ser um portfólio, porque a gente vai ter um portfólio de um projeto, de fato. O resto eram coisas menores e tal. Então, esse foi um pontapé inicial, assim, alguns projetos, não só esse, mas a gente trouxe esse para representar porque ele é bem emblemático, assim. E a gente perdeu muito tempo nele, estudando bastante coisa, experimentou muita coisa. Essa já é a obra em andamento, ela já está mais avançada hoje,
mas saiu do papel. Isso aí é gostoso de ver quando você vê a coisa se materializando. E só lembrando, tem a questão da responsabilidade também, né? Que a gente, na primeira casa, a gente inventou um balanço de 5 metros na frente, sem nenhum apoio, e foi um desafio mesmo de convencer isso e deixar isso economicamente viável, né? Porque não adianta propor e onerar mais a obra. Então, com vários estudos, com parceiros de calculista e tudo mais, a gente conseguiu resolver isso e deixar a casa com esse marco, né, que é esse volume avançado à frente. Nesse início, muita coisa é confundida como falta de experiência. Então, se você faz uma proposta mais arrojada, faz um balanço de 5 metros, o cliente vira e fala, olha, isso aí não vai parar em pé, é porque você é novo ainda. Aí você tem que ralar 2 vezes para convencer, para explicar, olha, é possível sim, e é mais difícil, mas quando você consegue convencer e em contato com o engenheiro, ele vem e te defende ali, explica para o cliente também, é bacana de ver. Então surge a Quadro de fato enquanto um escritório, um cartãozinho, porque o cartão é o símbolo, né, do estou no mercado. Hoje ele nem faz tanta diferença mais, mas é importante ter, é bacana ter, e você entregar o cartão, a pastinha, dá uma pressão e um orgulho de ter começado. O momento 3 foi quando a gente estava lá na dispensinha e a gente falou, não, a gente tem que ir para um escritório, a gente tem que aumentar a equipe, a gente tem que ter um lugar melhor, uma sala de reunião, a gente tem que ter uma infraestrutura básica para um escritório funcionar. E a gente começou a planejar isso, porque como a gente tinha falado, a gente não tinha receita. Nesse momento a gente já tinha receita, mas a gente não tinha segurança de que essa receita seria recorrente. A gente não tinha uma carteira de clientes, a gente não estava no patamar que o Maurício está, nem o Bruno. Então a gente planejou, a gente calculou quanto custaria para ter um escritório, para manter um escritório, e quando a gente conseguiu juntar 6 meses de grana mesmo para manter o escritório montado, então a gente tinha o dinheiro para montar e o dinheiro para manter ele 6 meses. A gente arriscou e foi para o escritório. Então esse foi o nosso primeiro escritório, no prédio do Fernando Rabelo, fica no Jardim América, lá em Goiânia. Talvez vocês conheçam a RGB, que é uma plotadora de lá. É no mesmo prédio de Maurício, da RGB, da Tecto. E a gente montou o primeiro escritório com a garantia de 6 meses que a gente estaria lá. E nesses 6 meses a gente ia ter que correr atrás para ganhar um 7º, um 8º e assim sucessivamente. E aí a gente começou a atender cliente no escritório. A gente tinha uma mesinha de reunião, que também era a Copa. A gente tinha uma TV, que era do Paulo, que foi para lá. E a gente tinha um escritório montado. E a gente conseguia receber os clientes lá. A gente fazia questão de receber os clientes lá, porque a gente sabia que isso agregava valor. Quando o cliente chega e você recebe ele num café, em alguma coisa, é legal? É bacana. A gente tem muitos profissionais que estão trabalhando nesse formato hoje, mas por a gente ser novo, uma infraestrutura física, o cara saber que se der pau no projeto ele tem um endereço para te procurar, passa uma segurança maior. E essa foi um divisor de águas assim. Nesse mesmo período, surgiu a oportunidade de participar de um concurso, que foi o concurso do interior do CAU Goiás. E a gente participou e ganhamos o concurso. E foi um projeto que deu muita visibilidade para a gente. Então, muita gente que chegava, estou pensando em fazer. Não, a gente ganhou um concurso do CAU. A gente usou isso durante muito tempo como um artifício para captar mais projetos, para marketing mesmo, e funcionou bem. A experiência de concurso, ela é importantíssima no início de carreira, porque você tem pouco tempo, você tem muito tempo livre, poucos projetos, e um concurso ele é um projeto de verdade. O programa dele é de verdade, a avaliação vai ser séria, não vai ter um professor passando a mão na cabeça porque ele tem o compromisso de te encaminhar, né? Então, olha, faz melhor isso aqui. O cliente vai falar, não,
não gostei, faz outro, não quero assim. No concurso ele vai virar e falar, você não ganhou, o outro foi melhor, ele ganhou, ele vai fazer. Então, essa é uma lógica nua e crua do mercado mesmo. Eu acho que foi um atestado mesmo de eficiência, que a gente carregava isso, né, e não que trouxe mais clientes o concurso, né, mas sim, por a gente ser novo, igual o Avner falou, é um atestado mesmo que você carrega. Às vezes a gente foi encaminhando para esse segmento também corporativo, né, com mais ênfase também, e aí isso era um carimbo, né, uma informação que os clientes achavam bem relevante, né, e sentiam mais confiança de nos contratar. Aí a gente já começou a pegar alguns outros projetos maiores, foram surgindo algumas casas, escritórios. Nosso escritório não tem um perfil especialista, a gente é bem generalista, a gente inclusive hoje faz todo tipo de projeto. E aí a gente começou a entrar nos projetos comerciais. A gente não sabe muito porquê, mas acabaram surgindo muitos projetos comerciais e corporativos, principalmente. Mais para frente, institucionais também, não sei se por uma questão de perfil ou rede de parceiros. Isso também marca um ponto no escritório, que hoje é o que a gente... é uma vertical bem importante, que é a questão de obra, né? Que a gente compreende desde o projeto até a execução, nessas obras de menor escala, principalmente obras comerciais, né? Comerciais e residenciais também, mas com obras de shopping, lojas e tudo mais. Então a gente tem uma equipe, a gente tem uma estrutura toda de obra, que foi um ponto que a gente enxergou como potencial mesmo de agregar valor ao projeto e ter mais ticket, né, que a gente fala, mais produtos com o cliente, né? E lembro que bem no começo o Fernando lá, o Fernando Rabelo, né, falava, arquiteto tem que estar em obra, e realmente, mas pode estar de diferentes maneiras. O Maurício mesmo ficava, né, ele passou o tempo todo na obra. A gente faz a parte do projeto, participa também na obra, o arquiteto pode estar na obra assessorando, visitando, mas ele não pode ficar só no escritório, né? Acho que é um erro achar que vai resolver tudo pelo telefone mesmo. Tem que estar lá vendo e aprendendo como que se faz, né, para avançar na forma, né, de fazer arquitetura, ter menos erros e tudo mais. Nos projetos corporativos e comerciais, foi quando a gente trocou essa ideia com o Fernando, e mais uma importância do networking, o Bruno estava comentando. Essa passagem de conhecimento é muito importante. E a gente sentiu segurança de pegar as primeiras obras corporativas e comerciais justamente porque elas têm um prazo menor, é uma obra de menor complexidade, para um dia a gente conseguir evoluir no tamanho das obras, chegar num prédio igual o Maurício está hoje. Igual ele fala, você quer pegar obra e tal, não vai direto para a grandona não. Tem essas aqui, são obras menores, a gente consegue experimentar muito, são obras que quase que os prestadores conseguem resolver sozinhos pela experiência, mas a gente está ali aprendendo, é muito importante. E essa é a obra da Stark, fica na Ricardo Paranhos, lá em Goiânia. Foi uma obra que a gente desenvolveu o projeto, o cliente estava tocando a obra e no meio da obra ele pediu socorro porque precisava inaugurar e estava muito atrasado. A gente entrou, resolveu a obra, a gente conseguiu inaugurar no prazo. E não foi a nossa primeira obra, está aí só para ilustrar, mas nesse ponto a gente entendeu o quanto era importante a gente capilarizar o escritório. Então, se a gente tem uma frente de projetos e a gente tem uma frente de execução, o risco que a gente corre numa baixa de projetos é menor. Como o Paulo falou, a gente consegue aumentar o ticket do cliente. Então, aumentar o ticket do cliente seria, a gente já captou o cliente, a gente já está desenvolvendo o projeto para ele. Como que a gente vende mais um produto para ele? E depois mais um? Porque a captação foi uma. Mas se ele dá mais dinheiro para a gente nesse processo, já que a gente fez toda uma parte agregou confiança, ele já confia na gente, ele já sabe do nosso trabalho. Se a gente conseguir oferecer outros produtos, a gente vai conseguir ter uma segurança maior
no mercado. E isso norteou um pouco o desenvolvimento da Quadro daí para frente. Aqui algumas outras obras. A Fazenda Santa Branca é um dos nossos clientes hoje. Hoje a gente tem muitos clientes de carteira, que a gente chama, que são clientes recorrentes, que trazem projetos em sequência. Um é a Santa Branca, o Goiânia Shopping, a gente tem alguns outros que a gente vai mostrar aí. Vou passar um pouco mais rápido. A gente chega no formato que a gente sempre idealizou desde o início, que é, mais do que um escritório de arquitetura, a gente queria ter uma empresa de arquitetura, com várias frentes, com equipes maiores para desenvolver mais coisa do que projeto arquitetônico de fato. Essa é a nossa equipe hoje, a gente tem 8 pessoas, sem contar as equipes de obra, que tem a gente trabalha com várias pessoas, mas aí são só pelo período da obra. Esses são nossos estagiários, e tem o Matias lá no outro canto, que é nosso sócio. E isso aqui é o escritório, assim, é o que faz a coisa acontecer mesmo, é esse grupo. Essa é a nossa infraestrutura física, a gente tem um escritório bem confortável. E aí foram surgindo projetos mais complexos e maiores, clientes de corporativos, institucionais. O Goiânia Shopping, que a gente já fez mais de 8 projetos lá, né? Alguns estudos que não poderiam nem estar sendo apresentados, porque são um segredo. Esse aí já está implantado lá, então se vocês quiserem lá conhecer, é o Valet do Paris 6, a gente que desenvolveu. Alguns escritórios corporativos de parceiros que viraram clientes, então a gente já fez o escritório do nosso contador. Essa aí é uma construtora parceira que a gente fez o escritório deles. A gente já fez a casa do pai de um parceiro nosso, que é da Open Brasil. A gente está fazendo a casa do nosso contador. Enfim, esses parceiros, eles oxigenam o giro de projetos também. Network, ele é importante em qualquer lugar que você tiver. A gente já captou projeto na academia, na padaria. Se a gente estava na padaria e viu... Eu estava almoçando com o Bruno esses dias, a gente viu o forro todo errado de um restaurante, tipo, nojento. Eu não sei se ele falou, mas eu já cheguei e falei, olha, tá ruim aqui, tinha que melhorar, né? Tamo aqui o cartão, se quiser. No início, era muito assim, a captação era bem ferrenha. E alguns projetos de casa também, essa casa fica no Terras Alfa, do pai de um parceiro nosso. E esses são alguns dos clientes que a gente tem hoje. Comerciais, né? Aí não tem os casais, enfim. A gente atende hoje muitas empresas, então a gente tem essa vertical de institucionais e projetos maiores. A gente está bem focado em retail design e design para franquias. Pensar numa loja modelo que vai ser replicada por todo o Brasil e, enfim, até no mundo. Então tem toda uma peculiaridade de replicação que a gente que tem que se preocupar durante o processo de projeto. A gente atendeu por bastante tempo a EA3, a Infraurb, que são empresas de urbanismo, fazendo estudos de viabilidade de empreendimentos imobiliários. Mas hoje a gente já não atende mais porque a gente viu que é um mercado completamente diferente. E o que a gente tinha que estudar para desenvolver um projeto para eles era uma perda de tempo na outra vertical de projeto de arquitetura, de fato. Então, ser generalista demais também não funciona muito. A gente tem que ter a gente identificou que a gente tem que ter um limite, se manter generalista, mas nem tanto. Esse é nosso macrofluxo hoje. Então a gente funciona com o conselho de sócios, as diretorias, as verticais e os coordenadores e equipes. Isso aí, esse aprendizado é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que é importantíssimo, que é o conhecimento de negócios, de mercado, de marketing, de atendimento. A gente pode conversar mais depois sobre isso, mas posso mandar a apresentação até. Mas é uma coisa importantíssima, eu trouxe só para ilustrar aí também. Então essas são nossas verticais. Hoje a gente tem a Quadro Projetos, a Quadro Execução, a Quadro Negócios e a Quadro Design. Algumas estão sendo desenvolvidas ainda, estão incubadas. Outras já estão rodando, como a Quadro Projetos, que é o nosso core. A Quadro Negócio, que ela é Endo, a gente só toca os projetos,
só toca as obras dos nossos projetos, porque a gente não quer ser uma construtora. Então, a gente só toca dos nossos projetos para aumentar ticket. Os negócios são conteúdo que a gente desenvolve de processos, de arquitetura dentro da quadra, a gente produtifica isso em produto digital ou físico, em curso e tal, e lança isso no mercado como um produto também, porque também é um conhecimento. E a gente tem 4 anos de mercado, 4 verticais, né, em uma empresa, 3 sócios, 8 integrantes, a gente tem mais de 250 projetos e obras nesses 5 anos. A gente tem uma oficina, que a gente nem falou muito dela aqui, porque ela é uma vertical que está em stand-by. A gente deu um passo maior que a perna, a gente deu uma recuada. A gente ainda trabalha com ela internamente para prototipagem de mobiliários, mas a gente não oferece ela como um serviço hoje. A gente tem toda uma marcenaria montada lá, se vocês quiserem conhecer também. A gente tem centenas de noites sem dormir, de reunião. A gente nunca fez tanta reunião à toa na vida, porque a gente acha que vai resolver tudo em reunião e não resolve quase nada. Mas é importante também para essa experiência. Muitos sonhos e projetos pela frente, por enquanto é isso. Obrigado. Muito obrigado, arquitetos. Bom, nesse momento agora faremos então a composição da mesa redonda para